Olá, muito bom dia para você. Uma audiência pública na Câmara discutiu ações preventivas contra a obesidade, uma doença que afeta a saúde de um número cada vez maior de brasileiros. A audiência pública realizada no plenarinho da Câmara foi presidida pelo vereador Airto Luna. Ele conhece bem o problema da obesidade. Há 2 anos, o parlamentar se submeteu a uma cirurgia bariátrica para redução do estômago por causa do excesso de peso. Essa cirurgia, para mim, ela transformou a minha vida, né? Quando a pessoa realmente é obesa, ele passa a ter limitações muito grandes. Limitações de ordem psicológica, limitações de ordem social, limitações de ordem física também. E a cirurgia veio a mudar a minha vida em todos esses sentidos. Então eu não me arrependo de ter feito e faria novamente se assim precisasse. O vereador sabe que a cirurgia de redução de estômago é o último recurso. O ideal é evitar o quadro de obesidade. E foi isso que o parlamentar discutiu durante a audiência pública com especialistas no assunto. A gente está aqui para discutir não a cirurgia, para discutir a necessidade de não precisar de fazer a cirurgia, porque a obesidade ela é questão comportamental mesmo, em questão de educação. Então, se a gente conseguir implantar uma política pública desde na fase inicial escolar, a gente vai ter um adulto mais saudável. E, no caso, mesmo quem faz a cirurgia depois tem que se reeducar, né? Claro, a cirurgia ela força você essa reeducação, né? Então, se a gente tem essa reeducação sem precisar passar pela cirurgia bariátrica, a gente com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, essa educação ela é fácil, a reeducação é que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil você educar uma criança no início da atividade escolar do que reeducar um adulto depois de ter seus conceitos já formados. O vereador Aderaldo Pinto também participou da audiência pública. Por ano, morrem no Brasil 80 mil pessoas de doenças e complicações decorrentes da obesidade. Por isso, cada vez mais obesos recorrem à cirurgia bariátrica de redução de estômago. O Brasil já é o 2º país no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, em número de intervenções cirúrgicas desse tipo. O Hospital Oswaldo Cruz mantém há 15 anos um programa de cirurgia de obesidade que já operou mais de 1.000 pacientes. É o 3º hospital público no país que mais opera obesos. O objetivo dessa audiência é exatamente a prevenção, principalmente a nível escolar, né, de tentar reverter essa epidemia de obesidade. Mas uma vez que chegue nesse ponto, a cirurgia é uma solução muito boa. Sem dúvida, o governo federal, o Ministério da Saúde, inclusive, abaixou o limite de idade para a cirurgia, e hoje a partir dos 16 anos, exatamente porque diagnosticou que a obesidade em adolescentes e crianças está sendo cada vez mais prevalente. O número de obesos com indicação cirúrgica no Brasil subiu para 1% da população, o que no Recife significa quase 20 mil pacientes. Isso mostra que não há programa que consiga atender toda a demanda se não houver um trabalho de prevenção. O país precisa reagir, né, doutor? Reagir com prevenção. Então, o meu tipo de atividade é na ponta. É o último tratamento da obesidade, que é a cirurgia. Antes disso, nós temos a prevenção, né? Principalmente na idade infantil. Depois nós temos os medicamentos, a dieta e medicamentos e finalmente a cirurgia. Então, apesar de nós estarmos querendo operar as pessoas, nossa preocupação aqui é a prevenção. Ou seja, claro, a cirurgia é muito bom para nós especialistas, mas é fundamental que a gente pense na prevenção da doença. Metade dos brasileiros sofre com sobrepeso ou obesidade, um mal que pode provocar outras doenças, como hipertensão, gordura no fígado, distúrbio do sono, distúrbios respiratórios, câncer e principalmente diabetes. A endocrinologista Nair Cristina propôs uma ação a longo prazo na rede municipal de ensino, com a escolha de alimentos saudáveis para a merenda escolar, avaliação médica e odontológica semestral, supervisão das atividades físicas, reunião multidisciplinar com as famílias dos alunos, monitoramento e avaliação de resultados e a divulgação desses resultados com premiação dos melhores, que vai servir como incentivo.
além de horário integral na escola, porque o tempo ocioso em casa costuma resultar em consumo de alimentos calóricos, que levam ao aumento de peso. Em todos os países se observa que se implanta, né, o horário integral na escola. Você vê que a criança, enquanto está na escola, ela tem uma alimentação mais balanceada, mais controlada. E aí ela tem mais chance de aderir a uma alimentação saudável. Porque o que a gente tem na nossa realidade é o quê? Infelizmente a mãe precisa sair para trabalhar, não é? Então a criança muitas vezes fica sozinha em casa quando é maiorzinha. E aí ela vai comer o que ela gosta, o que ela encontra, né, pela rua. O peso do fator cultural é muito grande. A gente vive aí bombardeado por junk food, por propagandas e esse assédio, né? Pois é, por isso que a gente tem que usar as mesmas armas de assédio em um sentido saudável. E outra coisa, a gente está sempre falando que o problema maior também é o exagero, entendeu? Não é que a gente vai deixar de comer as coisas gostosas, gente. É apenas não comer tanto, né? Diminuir a quantidade. O combate à doença deve começar na infância, segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia de Pernambuco, porque crianças obesas têm mais chances de se tornarem adultos obesos. E a melhor forma de abordagem é no ambiente escolar. A prevenção da obesidade deve começar na infância, como a gente colocou, porque uma criança gorda ela tem muito mais chance de ser um adulto gordo do que uma criança que é magra. E também mudar hábito alimentar no indivíduo adulto é muito mais difícil do que quando você muda em criança. Então a criança ela aceita muito mais mudanças de todos os tipos do que o adulto. Daí a importância dessa educação começar na infância e principalmente na escola, porque em casa é mais difícil, né? Então é muito importante essa educação começar na escola e mudar não só a alimentação, mas também a atividade física, estimular, porque a criança em casa fica muito sedentária, é computador, é videogame. Então hoje as crianças se exercitam muito pouco, né? Em casos graves de obesidade, também é fundamental a abordagem multidisciplinar, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico. A psicologia ela vem realmente focando muito esse trabalho junto com a obesidade. Eu sou operada também de cirurgia bariátrica, e isso tenho 2 anos e 5 meses e realmente trabalho na área da psicologia da obesidade, tá? Junto com o Dr. Josenberg, que foi o que me operou, e é bastante importante, porque a cirurgia é feita realmente no estômago, mas a pessoa continua com a cabeça realmente de gordo, né? E a gente precisa trabalhar essa nossa mente para a gente começar a reeducar a alimentação. O vereador Airto Luna vai propor a criação de uma comissão especial para discutir o assunto na Câmara. Finalização da audiência, a gente viu a necessidade, pela importância do tema, de se criar uma comissão especial. Então nós vamos propor a criação dessa comissão especial, porque sentimos e vimos que a Sociedade de Endocrinologia, como também a Sociedade de Cirurgia Bariátrica, estão interessadas em ajudar e em poder valorizar esse debate na cidade do Recife. A seguir, o debate que marcou na Câmara a passagem do Dia Nacional do Trânsito. A gente volta já.